Então, Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: dois outros homens, ambos criminosos, malfeitores, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, e ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte, aqueles soldados, né? O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurado lançava ali insulto. Tudo indica que ele estava do lado esquerdo. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro, muito provável do lado direito, que estava à sua direita, à direita de Jesus, mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Paizinho, nós te louvamos por essa palavra tão maravilhosa que nós acabamos de ler. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós. O Senhor sabe a maneira como nós chegamos até aqui. O Senhor sabe qual é a nossa real situação, aquilo que nos acusa, aquilo que nos prende. Que nessa noite o teu Espírito venha nos libertar, venha falar ao nosso coração, e que nós possamos oferecer a Ti, ó Rei dos Reis, um culto racional, um culto com muita liberdade. Fala ao nosso coração, fala ao meu coração. Queremos sair daqui melhores do que como chegamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Rei Jesus. Meus amados, este é um texto muito conhecido por mim e por você. É um texto que fala da crucificação do Senhor. É um texto que fala que ele foi crucificado no Monte Calvário, no Gólgota, também conhecido como lugar da caveira. E ali ele foi colocado entre dois malfeitores. E você sabe do que aconteceu. E nessa noite nós queremos falar sobre essas três cruzes. Amém? Diga assim para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, nessa noite é tempo de você olhar para o Monte Calvário. Amém? E mesmo no Calvário nós vemos Jesus dando prova do seu grande amor e nos mostrando que não importa a circunstância que estivermos vivendo, será sempre tempo de perdoar,
e de salvar aquelas pessoas que crerem. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário e nós observamos Jesus sendo crucificado entre aqueles dois malfeitores, nós vemos palavras que Jesus proferiu naquele momento de dor, momento de vergonha, e mesmo assim ali nós tiramos grandes ensinamentos, grandes lições. E dentre essas grandes lições é que sempre é tempo de nós liberarmos perdão, não importa as circunstâncias que estejamos vivendo. Sempre é tempo de pronunciarmos palavras que venham trazer salvação na vida de algumas pessoas. Não importa o que nós estejamos passando, não importa o que eu e você estejamos vivendo, porque muitas vezes as circunstâncias às quais nós nos encontramos, muitas vezes são situações onde elas nos forçam a nos calar, são situações que nos projetam um certo medo, um certo bloqueio, e muitas vezes naqueles momentos, talvez de tristeza, momentos de dor, momentos contrários à nossa vontade, nós deixamos de exalar o bom perfume de Cristo. Nós deixamos de liberar palavras que possam vir estar salvando algumas pessoas. Possamos deixar de liberar algumas palavras que possam trazer libertação para algumas pessoas que estejam ao nosso redor. E nós aprendemos que não importa o que a sociedade diz sobre nós e sobre aqueles que estão em nossa volta, é tempo, sempre é tempo de eu e você estar liberando perdão e usar o tempo e as circunstâncias para falarmos do amor de Cristo a outras pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu queria que você aplaudisse o Rei Jesus. Glória a Deus. E na cruz nós aprendemos que nós temos que avançar. Na cruz Jesus mostra a sua maior demonstração de amor para com a humanidade. E quando nós olhamos para o Calvário, vemos Jesus entre dois malfeitores, um de cada lado. Nós vemos no meio um morrendo pelo pecado. Jesus no meio, ali ele estava morrendo pelos pecados da humanidade. Outro morrendo em pecado e outro morrendo arrependido dos pecados. Enquanto Jesus no centro, ele morria pelos pecados da humanidade. Um estava morrendo em pecado, da sua esquerda estava morrendo em pecado, e o outro da sua direita estava morrendo arrependido dos pecados. Existe uma grande diferença. Dois eram completamente culpados, um completamente inocente. Aqueles dois homens eram completamente culpados, mas Jesus era completamente inocente. Dois homens pagando o seu débito com a sociedade, e um pagando o nosso débito do pecado. Aqueles dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda, estavam morrendo, pagando os seus débitos para com a sociedade. Mas Jesus estava naquela cruz, morrendo pelo meu débito, pelo seu débito. Amém? E quando nós olhamos para isso, nós nos maravilhamos. E no versículo 39 e 40, vai dizer assim, deixa eu ler aqui o que diz 39 e 40, vai dizer assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Quando nós olhamos para o Calvário, vemos dois homens morrendo numa mesma condenação. Aqueles dois homens estavam morrendo
por uma mesma condenação, pelos seus pecados. Só que um deles zombava o nosso Jesus, e o outro aproveitou para fazer algumas reflexões sobre como viveu a sua vida. Jesus estava no meio daqueles dois homens. Um deles zombavam naqueles últimos momentos de sua vida. Ele aproveitava, ele desperdiçava, zombando do nosso Jesus. Mas o outro, ele teve uma atitude diferente. Aquele outro, ele aproveitou para fazer algumas reflexões sobre como viveu a sua vida. E quando nós olhamos para esses dois homens crucificados, esses dois malfeitores, e percebemos um aproveitando a oportunidade, aproveitando a sua chance, e o outro desperdiçando, nos leva a refletir, a nós repensarmos como que nós estamos vivendo a nossa vida. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. No verso 41 vai dizer isso. E isso é uma grande verdade espiritual. O que semeamos, isto colheremos. Aqueles dois malfeitores, pendurados naquela cruz, estavam ali porque eles mereciam estar ali. Porque existe uma lei natural que diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Existe uma grande verdade também, que é difícil de ser aceita pelas pessoas. Que verdade é essa? Que todas as pessoas são igualmente culpadas diante de Deus. Em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Todo ser humano, toda a raça humana pecou, e agora distante ela está da glória de Deus. Agora em pecados elas carecem, necessitam da glória de Deus. E nós vamos entender que não existe distinção, são todos. O rico e o pobre, é a atriz e a prostituta, o mendigo e o paciente, o policial e o criminoso. Meu irmão, sem Cristo, todos nós estamos perdidos. Sem Jesus na sua vida, sem Jesus na minha vida, eu e você não somos ninguém. Sem Jesus em nossas atitudes, no nosso falar, na maneira como nós respondemos, agimos diante dos problemas, sem Ele, nós estamos perdidos. E eu queria perguntar para você nessa noite: esses dois ladrões representam quais dos dois malfeitores representa você? Alguém que sentia, reconhecia os seus pecados, ou que reconhece os seus pecados, ou alguém que está ouvindo a palavra, está indo para as células, está ministrando na célula, mas ainda a palavra não penetrou no teu coração? Você é alguém que está vindo para a igreja, está se alimentando da palavra que sai daqui, você está sendo alimentado pelos louvores aqui ministrado, mas como você sai daqui? Como é que você age? Quem é você? No Calvário, nós vemos dois homens que pedem salvação a Jesus. Nós observamos isso no verso 39 ao 42. Então no Calvário nós vemos dois homens que pedem salvação a Jesus. Um diz: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e a nós. O outro vai dizer, muito provável que estava à sua direita, vai dizer: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Meus irmãos, talvez você chegou aqui nessa noite sendo uma pessoa que tem tido grande chance de melhorar a tua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite sendo uma pessoa que teve várias oportunidades de ter uma família edificada. Você chegou aqui nessa noite sendo um homem, uma mulher que teve várias oportunidades de ser um chefe de família ideal para a tua família, para a tua casa. Mas o tempo vai passando e você nunca se identifica com esse homem, em ser esse homem ou ser esta mulher. Você tem sido alguém que tem desperdiçado as suas oportunidades. Mas também tem pessoas aqui nessa noite que tem aproveitado as chances. Quando nós olhamos para esse segundo homem que diz: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Quando nós olhamos para o comportamento desse homem que estava à direita de Jesus, nós percebemos um tipo de cristão, um tipo de pessoa. É aquela pessoa que apanhou muito na vida, que andou com pessoas erradas, foi influenciada por pessoas erradas. Homens casados andando com outros homens casados irresponsavelmente, vivendo de maneira irresponsável. Também está representado aqui mulheres casadas que não condizem com o título de casado. Talvez uma pessoa que tenha andado com pessoas erradas, a ponto de quase destruir a sua família. Mas em um momento da sua vida, em dado momento da sua caminhada, da sua história, você se deu com uma palavra vinda de Deus, e ela acertou teu coração. E talvez quando você ouviu aquela palavra, você era alguém que estava nas últimas, talvez já pedindo a morte, já pensando em tirar a sua própria vida. Ou você, quando ouviu essa palavra, você era alguém que estava com casamento por um fio. Rapaz, hoje eu vou naquela igreja, mas hoje é a última oportunidade que eu vou dar para o nosso casamento. E quando você ouviu aquela palavra, você se agarrou com ela. Esse malfeitor que estava do lado direito, ele estava para morrer, mas ao ouvir as palavras de Jesus, ele abre o seu coração, ele permite que as palavras penetrem como uma flecha certeira, e ali ele tem um encontro com Deus. Da mesma forma, eu acredito que muitos de nós somos assim. Então o primeiro só queria ser salvo da situação a qual ele se encontrava. Ah, Senhor, se Tu és o Filho de Deus, salva a Ti e a mim também, a nós também. Meus irmãos, no ministério de Jesus, na caminhada dele, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele sempre encontrou pessoas desse naipe. Ele sempre encontrava pessoas que só queriam tirar proveito. E até na hora de sua morte, ele encontra um cidadão que só quer se dar bem. Quando Jesus estava a pregar a palavra aqui nessa terra, por várias passagens o texto vai dizer que uma grande multidão o acompanhava, uma grande multidão o cercava, uma grande multidão o apertava, porque elas queriam ouvir as palavras do Senhor. E muitos ali estavam precisando ouvir uma palavra que mudasse a sua vida, que mudasse a sua história. Mas outras pessoas também, que faziam parte daquela multidão, estavam ali porque elas só queriam ter os seus problemas resolvidos. Será se você conhece alguém assim? Será se você tem sido uma pessoa assim? Infelizmente muitos são assim,
só querem um Deus que os livre das angústias e de suas dificuldades de vida. Quantas pessoas você não conhece? Rapaz, a Mariazinha, ela já foi para a igreja várias vezes, ouviu a palavra, mas ela só quer bênção, ela só quer as mãos do Senhor, ela só quer o milagre. Por que aquela mulher não se firma? Por que o Joãozinho não se firma na igreja? O Joãozinho é um cai e levanta, tem até a música, cair e levantar, mas essa música não combina conosco. Eu e você, nós somos aquele cristão, aquele homem, aquela mulher que quando ouviu a palavra do Senhor, nós nos agarramos, porque só aquelas palavras é quem poderiam e podem nos salvar. E nós ouvimos aquela palavra, entendemos aquela mensagem e percebemos que só nas palavras de Jesus tem a vida eterna, que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. E se nós quisermos ir ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E agora nós tivemos um encontro com Deus, tivemos uma oportunidade, nós agarramos essa oportunidade. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, talvez você é alguém que está namorando o Evangelho, está namorando a salvação, está querendo Jesus somente porque você está com problema. Talvez você está aqui nessa noite porque você é alguém que está com a dificuldade e você precisa ter esta dificuldade sanada. Não seja esse tipo de pessoa. O irmão que nos antecedeu aqui, o irmão Cristiano, ele disse que ninguém pode barganhar com Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o seu coração. O outro ora pedindo para ser salvo, o da sua direita. O outro ora pedindo para ser salvo do seu pecado. Neste há uma convicção, há seriedade em suas palavras. A convicção, ela vem antes da salvação. Você tem que ter convicção. Eu sou pecado, eu sou pecador, eu sou uma pecadora. O meu casamento precisa de salvação. O meu casamento está precisando de uns apertos. Você tem que sair daqui nessa noite reconhecendo isso. Eu sou um pecador e preciso ser salvo. Irmãos, Jesus sem você, Deus sem você, Ele vai continuar sendo Deus. E você sem Deus, você sem Jesus. Seja uma pessoa que tenha consciência dos seus erros. Chegue na presença de Deus, falando com Ele, e derrame quem você é, porque Ele te conhece. E todas as vezes que eu e você nos aproximamos de Deus, entramos na presença dEle, seja num louvor, seja em oração, e as palavras que saem da nossa boca não condizem com aquilo que está no meu coração, não condizem com aquilo que está na minha mente, Deus fica assim, ó, que hipócrita. Eu não recebo essa adoração. Eu não respondo essa oração. E respondo que não. Deus sabe, irmão, daquilo que você precisa. Deus sabe quem você é. E nós temos que nos apresentar diante de Deus como a oração daquele publicano: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou falho mesmo. Deus, mas eu reconheço que eu preciso ser salvo. Deus, eu reconheço que eu preciso me ajustar. Deus, o meu casamento está passando por dificuldades, e eu sou o culpado, eu sou a culpada.
Eu tenho liberado palavras sobre a minha esposa, palavras de morte. Mas eu reconheço que sou eu quem preciso melhorar. Deus, para o meu casamento melhorar, eu reconheço que eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu tenho que mudar as minhas amizades. Deus já sabe disso, meu irmão. Deus já sabe disso, minha irmã. Mas Ele quer ouvir do seu coração, quer ouvir da sua boca. E nós temos que nos apresentar dessa forma. Tem uma canção do Júdice que ele fala assim que o culpado sou eu, Jesus. Sou eu que não presto. A culpa não é da igreja. O culpado não é o pastor. O culpado não é o ministério de louvor. A culpa não é do som. Não, Senhor, o culpado sou eu. Eu não recebi nada, eu não tenho aprendido nada, porque o culpado sou eu. Irmãos, nós temos que ter essa ciência, esse conhecimento. E se nós quisermos, se nós queremos ser um apacentador de verdade, nós temos que chegar dessa forma diante do nosso Deus. Ele admite o seu pecado e aceita o Cristo como o seu Salvador. Aquele homem à sua direita, ele olha para Jesus, e mesmo naquele estado de humilhação, ele enxerga em Jesus um rei. Aquele homem que estava crucificado à direita de Jesus, parece que a tradição vai dizer que o nome dele é Dimas, algo assim. E ele reconhece isso, ele reconhece que ali ele está diante da sua última oportunidade da sua vida. Ele olha para trás e vê um ser humano que fez coisas erradas, que fez suas escolhas, e ele reconhece que as suas escolhas o levaram para aquela cruz. E quando aquelas pessoas que estavam ali, vendo aqueles dois homens sendo crucificados, ali um de cada lado de Jesus, as pessoas olhavam para aqueles dois homens e viam que para eles não havia mais chance alguma. Mas teve um que soube aproveitar a chance. Teve um que olhou para trás, ele ouviu as palavras de Jesus e viu naquelas palavras algo soar diferente. Naquele momento ali da crucificação, mesmo talvez no momento de gritaria, aquela plateia zombando aqueles homens, mesmo naquela situação, ele ouviu uma voz serena chegar até os seus ouvidos e descer até o seu coração. E aquelas palavras que aquele homem ouviu, tanto da sua direita como da sua esquerda de Jesus, esses homens ouviram as mesmas palavras, mas o que estava à sua direita permitiu que ela entrasse por seus ouvidos, e agora, estando no seu cérebro, ele começa a refletir a vida errada que ele teve. Não sei se aquele homem chorou. Nenhum dos evangelhos registra isso. Mas eu tenho certeza que as palavras de Jesus levou aquele homem a um arrependimento sincero, genuíno, a uma grande reflexão. A ponto de, quando da esquerda de Jesus blasfemava, rejeitava a sua última oportunidade, ele bota a cabeça assim e diz: "Ô rapaz, para com isso, nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram até aqui, mas este nada fez. Senhor, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Senhor. Eu sei que eu não fui um bom pai, não fui um bom filho, desonrei a minha esposa, desonrei os meus filhos, a minha família, mas Senhor, eu quero me salvar, Senhor, eu preciso de salvação, me recebe, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino." Irmãos, este homem, naquela condição de humilhação, Jesus também sendo humilhado ali, zombado, maltratado, mesmo assim,
ele vê em Jesus um rei, alguém que poderia libertá-lo. Irmãos, sempre quando você ouve, sempre que você ouve as palavras do Senhor, cada culto que você vem, cada célula que você vai, não pense que é mais um culto, que é mais uma célula. É Deus que vai falar contigo naquela noite. E muitas vezes nós não sabemos aproveitar a oportunidade. Aquele homem, irmão, se ele fosse casado, eu acho que ele pensou assim, ó, vamos mergulhar, vamos fazer uma conjectura aqui no texto. Ou eu dava tudo para poder chegar em casa hoje, dar um abraço da minha esposa. Ô filho, quantas vezes eu te envergonhei, quanto tempo perdido, eu daria tudo para chegar em casa amanhã, hoje à noite, hoje à tarde, e dar um abraço em você e dizer o quanto o papai te ama. Esse ladrão, irmão, esse malfeitor, ele nos ensina a sermos alguém que aproveite os momentos com a nossa família, que possamos saber valorizar os momentos nossos em família, os nossos momentos com os nossos amigos. Amém? Então nós temos que olhar para o Calvário e ver Jesus com um propósito de salvar. E Jesus, naquela cruz, ele teve uma grande alegria e também teve uma grande tristeza, porque ele queria salvar aqueles dois. Ele sabia, vamos dizer que ele conhecia talvez a história daqueles homens. Talvez aqueles homens ouviram Jesus pregar em algum momento naquela cidade, ali na Palestina. E talvez na mente de Jesus ele tenha pensado assim, mas eu vou ter uma chance de encontrá-los. Eu vou ter uma chance ainda de salvar aqueles dois. Aleluia. Quando nós olhamos para aquele dia ali no Calvário, no Gólgota, nós encontramos várias perguntas sendo respondidas. E muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações também assim, de questionamentos, de algumas perguntas. E as pessoas que talvez estavam ali com Jesus, vendo, né, as pessoas da plateia, talvez eram pessoas que tinham alguns questionamentos. E talvez um desses questionamentos era que: pode alguém ser salvo na hora da sua morte? Será que alguém pode ser salvo na hora da sua morte? Pode alguém ser salvo mesmo depois de uma vida de pecados? Pode alguém ser salvo na hora de sua morte? Muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações de pessoas que se acidentaram e morreram, ou de alguns tipos de mortes terríveis, e nos levam a pensar: será que aquela pessoa se arrependeu? Será que teve tempo de se arrepender? Mas aquelas pessoas olhando na cruz do Calvário, condenando já aqueles dois homens, talvez pensando que não havia mais chances, já eram réus, suas sentenças já estavam decretadas. Pode alguém ser salvo na hora da sua morte? Pode alguém ser salvo mesmo depois de uma vida de pecados? Pode alguém ser salvo sem ser batizado ou sem ter tomado ceia? Pode alguém ter certeza do céu após a morte? E a resposta para essas perguntas é sim. Pode alguém ser salvo mesmo depois de uma vida de pecados? Pode.
aqueles 2 homens poderiam ser salvos. Como não foi a vida daqueles 2 homens? E Jesus salva um, porque um quis ser salvo. Quando nós olhamos para o Calvário, encontramos também 2 caminhos. E qual caminho você vai escolher nessa noite? Qual caminho você tem escolhido? Jesus quer salvar seu casamento, não importa quão difícil ele seja. Quando nós olhamos para o Calvário, percebemos que existe salvação e jeito para tudo. Basta tomarmos a decisão certa e deixar que as palavras de Jesus cheguem ao nosso coração. Quando nós olhamos para o Calvário, encontramos 2 caminhos. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite em nome de Jesus. Fique de pé. Feche os teus olhos. Coloca a tua mão no teu coração. É tempo de fixarmos os olhos no Calvário e vermos um Deus que quer nos salvar, nos libertar, nos dar um novo rumo. É tempo de olharmos para o Calvário e enxergarmos um Deus que quer mudar a nossa história, quer nos dar um norte. Aleluia. Meu irmão, tenha cuidado. Essa rota que você está vai te levar para onde, irmão? Esse caminho que você está trilhando está te levando para onde? Cuidado. Um daqueles 2 homens estava tão próximo do inferno e se salvou. E o outro homem estava tão perto do paraíso e foi para o inferno. Cuidado, irmãos. Cuidado com os caminhos que você toma. Cuidado com as decisões que você tem tomado. Aqueles 2 homens, um deles estava pertinho do inferno, mas foi salvo. O outro estava pertinho do céu, pertinho do paraíso. Podia ter um encontro com o Senhor, mas rejeitou. Que caminho você vai escolher? Que caminho você tem escolhido? Aleluia. Aquele homem à esquerda de Jesus estava tão perto da salvação e se perdeu. Um deles ouviu a oração de Jesus pelaquele outro e mesmo assim fechou o coração. Ei, cuidado, seja inteligente, olhe em sua volta e veja quantos Deus já não salvou. Meu querido, olhe em sua volta, quantos casamentos Deus já não restaurou. Seja inteligente, olhe para as grandes maravilhas que o nosso Deus tem feito na vida de alguns irmãos, na vida de muitos irmãos, de muitas famílias. Ele quer te salvar também. Ele quer alinhar o teu casamento também. Ele não quer que você se perca, não. Aleluia. Cante essa canção.
Talvez as pessoas estão olhando para você. Talvez alguém está olhando para você, para o teu casamento, para a maneira como você vive, e vê que não tem mais jeito. A nota que eles dão para você, que você não tem mais jeito, que não tem mais jeito para o teu casamento, que não tem mais jeito para a criação dos teus filhos. Mas nessa noite você está ouvindo essa palavra e você vai se agarrar com ela, porque tem jeito para você. Você vai aproveitar essa chance em nome de Jesus. Cante, fale com Deus através dessa canção. Você vai sair liberto nessa noite, em nome de Jesus. Você vai sair daqui agarrado com essa palavra. E você vai abrir mão de tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem te levado a derrotas, que tem prendido você. Você vai se agarrar com essa palavra. Você vai dizer para o diabo ouvir que você não é mais escravo do medo. Faça a escolha certa. Faça a escolha certa. Aproveite a chance, aproveite a oportunidade. Se agarre com as palavras de Jesus. Talvez seu casamento esteja beirando a morte, assim como aqueles dois malfeitores na cruz. Um se perdeu, mas o outro aproveitou aquela que foi sua última chance. Não desperdice a sua oportunidade. Venha para o Senhor Jesus nessa noite. Se agarre com Ele, se agarre com essa chance, se agarre com esta palavra, em nome de Jesus. Alguém que precisa de ajuda. Pastor, eu aprendi que assim como para aquele ladrão que estava à direita de Jesus, se teve jeito para ele, se ele foi salvo, eu também acredito que tem jeito para mim, tem jeito para o meu casamento. Eu quero mudar a minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, muda a minha história. Eu faço das palavras daquele homem. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim. Reescreva a minha história, assim como a daquele homem. Aquele homem que estava crucificado à direita de Jesus ficou marcado na história como alguém que aproveitou a sua oportunidade. Eu não quero que você saia daqui sem aproveitar esta oportunidade também.
Você que está precisando de mudança no teu casamento, você que está precisando de mudança na tua família, mudar o comportamento. Pastor, eu quero sair daqui diferente. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Pastor, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém quer renovar a aliança com o Senhor? Levante sua mão. Mais alguém? Pastor, eu entendi essa mensagem. Eu vou sair daqui agarrado com ela, com essa palavra. Eu quero que Jesus reine no meu casamento. Eu quero mudar a minha história. Paizinho, nós te apresentamos esse irmão que compreendeu a tua palavra, que quer continuar olhando para o Calvário e encontrando salvação, encontrando perdão. Senhor, recebe o teu filho, abraça-o nesse momento, e que ele venha se sentir perdoado, que ele venha se sentir aceito, que ele, na tua pessoa, agora ele é uma nova criatura. Reescreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. Aleluia, vamos aplaudir bem forte, Rei Jesus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Levante sua mão para o alto. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, e te dê paz, te dê discernimento, que você possa pegar essa palavra e guardar no teu coração e usar todos os dias da tua vida como regra e prática. Nos encontramos quinta-feira aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Rei Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimente pelo menos 5 irmãos e diga assim: irmão, continue olhando para